Olá vocês, muito bem, obrigado por estar aqui mais uma aula comigo, acompanhando esse curso Aspectos Econômicos, Históricos, Geográficos do Tocantins. A aula de hoje, o tema é regionalização, um tema extremamente importante para a gente entender por que tem tanta região, que chamamos de tanta região, né? Região do Bico do Papagaio, região hidrográfica, região do bioma e região de... Aí eu até coloquei no material assim um estudo, uma divisão, onde eu explico para vocês as regiões de caráter natural. Nós temos o Jalapão, nós temos o Bico do Papagaio, né, que é devido às suas características naturais, o solo, a hidrografia, o relevo. Convencionou ali aqueles municípios popularmente ser chamado de Jalapão, aqueles 8 municípios que têm as mesmas características naturais, né, ser chamado de Jalapão. Nós temos também o do Bico, também tem as mesmas características, muitas palmeiras, um clima já um pouco diferenciado, já ligado para a Amazônia, uma cultura diferenciada, e ali convencionou naqueles 25 municípios, chamado de região do Bico do Papagaio. Sobre a região do Jalapão, nós vamos ter uma aula específica, nós vamos trabalhar tanto os aspectos históricos, econômicos, geográficos lá do Jalapão. Também teve um estudo de ordem natural, que foi feito pela ANA, Agência Nacional de Água, que dividiu o Brasil em várias regiões. E para nós aqui, nós ficamos, o Tocantins ficou totalmente na região chamada Região Hidrográfica Araguaia-Tocantins. Então, essas são as regiões de ordens naturais. Tem também as regiões criadas de ordem econômicas, em virtude dos fatores econômicos. Por exemplo, nós temos o Triângulo do Arroz, no Tocantins, que é formado por 3 municípios, o de Lagoa da Confusão, Tueré, Formoso, Lagoa e Dueré. Os 3 municípios formam o Triângulo do Arroz. Tem também o Polígono da Soja, que é uma região que vem ali de Pedro Afonso, Campos Lindo, Pedro Afonso, Porto Nacional, Dianópolis, Mateiro, e volta novamente para Campos Lindo, fechando um polígono, que é uma região extremamente produtora de soja. Nos últimos dias nós temos ouvido falar muito na imprensa sobre Matopiba. Mudaram o nome, antes tinha outro nome, mais pejorativo, o pessoal não gostou muito, então mudou o nome para Matopiba. Matopiba é uma junção das siglas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Antes era Mapitoba, né? E aí mudaram só a ordem das siglas e ficou Matopiba, que é uma região também criada por questões econômicas, que é formada pelos estados produtores de soja aqui no centro do Brasil, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, e tem as mesmas características, as mesmas demandas econômicas, a questão da estrutura de transporte, da logística. Então, o governo federal acabou criando, através de um decreto presidencial em 2015, essa região que já popularmente já era conhecida, já vinha se debatendo no meio geográfico. Bom, tem também as regiões que muito conhecidas, regiões de caráter político. Quando nós falamos aqui político, não é político partidário, político geográfico, que são as regiões metropolitanas que estão sendo criadas nos últimos anos. No caso do Tocantins, foram criadas 2 regiões metropolitanas, a de Gurupi e a região metropolitana de Palmas. E tem 2 regionalizações que é muito conhecida de ordem política. Cai muito nos estudos, quando a gente vai estudar os aspectos econômicos, geográficos, nós precisamos saber dessas 2 regionalizações de ordem política, que são as 18 regiões do CEPLAN. O CEPLAN pegou, a Secretaria de Planejamento, pegou o mapa do estado do Tocantins e dividiu em 18 regiões. Vamos colocar aqui o mapa, para a gente termos aqui uma noção. Os mapas, no caso aqui, o primeiro mapa, do lado, é o segundo tipo de regionalização política que nós vamos falar, que é a do IBGE. Então nós temos aqui no primeiro mapa a regionalização política do IBGE. E ao lado, a regionalização do CEPLAN, as 18 regiões criadas pelo CEPLAN. Vamos primeiro entender a do IBGE. Então essas 2 regionalizações são as mais importantes para estudo, porque todos os documentos, todos os estudos técnicos, acadêmicos, de pesquisadores, ou que você vai fazer um relatório,
você precisa mencionar o município aonde, qual regionalização ele se encontra nessas regionalizações políticas, né, para as tomadas de decisões. Então, vamos lá entender. A do IBGE. O IBGE, que é o órgão nível nacional, pegou o mapa do Tocantins e dividiu, pegando o rio Tocantins como base, e ao meio, praticamente, de um lado você tem a mesorregião oriental e do outro a meso-ocidental. Dentro das meso, duas grandes regiões, ele dividiu em micro, né? Você tem aqui a parte de cima, a micro-região do Bico do Papagaio, que é entre 25 municípios, né? Tem a micro-região de Araguaína, tem a micro-região de Miracema, tem a micro-região do Rio Formoso e a micro-região de Grupi, fazem parte 5 micro da meso-ocidental. Somando mais 3 micro, que fazem parte da meso-oriental, que é a micro de Dianópolis, a micro de Porto e a micro do Jalapão. Portanto, o IBGE divide o estado do Tocantins em 8 micro-regiões e 2 meso-regiões. Teoricamente, as micro, elas sempre estão aí trabalhando nos dados econômicos, dados estatísticos do IBGE, ela pega os municípios que fazem parte dessas micro-regiões e soma, trabalha, né? Então a gente tem esse estudo. Por outro lado, o CEPLAN, que é o órgão de planejamento, todo estado tem seus órgãos de planejamento, cria a sua regionalização. No caso do Tocantins, o CEPLAN mandou uma lei para a Assembleia aprovou, onde pode criar até 21. Só que no momento nós temos 18. Se amanhã ou depois o CEPLAN achar que 19, 20, 21, ser conveniente, ele recria. Não pode passar de 21 regiões. No momento são 18. E vamos conhecer as 18. Ele pegou os municípios e ali, aqui no mapa, deu o nome da região administrativa, o nome do município mais importante. Qual a importância disso? Teoricamente, na hora do planejamento do PPA, era para termos aí 18 hospitais regionais, 18 sedes da Secretaria de Educação, Diretoria Regional de Educação, 18 da Polícia Militar, o órgão, que são as companhias, os quartéis da Polícia Militar, e assim vai, 18, aqueles municípios sede e abranger aí os órgãos. Mas na prática, às vezes, acaba não funcionando, porque nós temos algumas regiões que precisam mais do poder público, por exemplo, a região Formoso, os municípios são muito produtores, né? Então precisa que o Ruraltins esteja presente em praticamente todos os municípios daquela região. Acaba que não tem só um lugar que tem o órgão do Ruraltins, acaba que tendo em várias regiões. Isso, na prática, então, isso confunde muito. Mas, teoricamente, nós temos 18 regiões administrativas. Vamos conhecer? Lá no Bico, ele foi dividido em 4 regiões administrativas. Aquela região do IBGE do Bico foi dividida em 4. Augustinópolis, Araguatins, Tocantinópolis e Xambioá. Mais embaixo, Araguaína, ao lado, Goiatins, um pouquinho mais embaixo, Colinas, a região de Guaraí, de Paraíso, Gurupi, de Paranã, de Pedro Afonso, Novo Acordo, de Palmas, de Dianópolis, Natividade, Taguatinga e Arraias. Portanto, aí, as 18, veja que há uma diferença enorme entre a regionalização do IBGE e a regionalização do CEPLAN. O CEPLAN usa como base o nome dos municípios. 18 municípios sede. O IBGE não. Rio Formoso, Jalapão, Bico do Papagaio, né? E algumas que são do IBGE, por exemplo, Pedro Afonso e Porto Nacional são sede de regiões do IBGE e já não são sede, obrigatoriamente sede do CEPLAN. Veja como é importante esse assunto. Nós agradecemos a sua participação aqui na aula, assistindo a nossa aula e esperamos contar com você na próxima aula, que nós vamos falar sobre a população e os seus indicadores. Ou seja, vamos falar sobre a demografia do Estado. Contamos com vocês. Até a próxima aula.